Senhoras e senhores, estamos na 4ª temporada do Futurum Talks. Para você que gosta de inovação, tecnologia, você que quer hackear o futuro, não se esqueça que é multiplataforma. Você pode escutar no Spotify, aqui no YouTube. E o mais legal é o seu engajamento. Coloque seu comentário, o que você achou do episódio, dê o seu pitaco, porque acredite, tem um cara muito sábio que está magrinho agora, que está com volume na sua sunga. Este é Tio Rico e ele lê e comenta tudo que a gente for falar aqui. Fala, tio. Para eu ficar magro, eu preciso emagrecer uns 25 quilos. Eu emagreci só 6. Não, mas tá bom. Perdendo um pouco dos seios e da papada. Eu tô deixando o suspensório em casa. Agora já tô mais tranquilo. Então tá tudo ótimo. Vocês estão acompanhando o mercado de final de 2024? Eu tô acompanhando. Bombando. Brasil com uma série de algumas dificuldades importantes, um monte de oportunidade aparecendo. Eu adoro essa bagunça de final de ano. Você gosta? E traz um tesão. Boa. E, porra, 4ª temporada desse programa maravilhoso, a gente só tem conversado com gente muito boa. E hoje não é diferente. É um cara que, pela nomenclatura que vocês me passaram, já me dá um tesão enorme de conversar, que é um empreendedor em série. Eu adoro isso. O cara que não consegue parar quieto, entendeu? É verdade. Então esse é eu acho que você tem que fazer a introdução, porque tem muita coisa para falar e eu tô louco para perguntar. Eu gosto quando você tá empolgado assim, e tudo que você tá falando é pura verdade. Tive o imenso prazer de conhecê-lo, né, no começo do ano, né, ele dando a palestra dele, a gente foi num evento juntos, mas você tava falando de mercado, e antes de apresentar aqui nosso convidado incrível, cara, estamos indo para uns juros aí, 12,5, voltamos para a era dos rentistas, mas a gente faz uma defesa aqui. Aliás, agradecer imensamente a EQI, com o Juliano Custódio, que a gente fala tanto, que é nosso patrocinador. E aí, tio, eu gostaria que, estamos nesse clima assim de esperança ou de mudança da linha de raciocínio, investimento. A gente sabe que o empreendedor que toma dívida sofre demais no Brasil, né? O varejo a gente já viu o que aconteceu. Juros altos significa, cara, que o cara para empreender é muito mais difícil, mas para você ter a sua liberdade financeira, é importante você ter um lugar. Esse lugar pra gente é a EQI, que já tá com a gente há muitos anos agora. Próximo ano estamos com a EQI de novo. Eu queria que você falasse por que é importante investir e por que a EQI de novo está com a gente. Ju, que é claro que o juro alto, em qualquer lugar do mundo, ele é detrator, é um remédio amargo. Mas isso abre oportunidades que em momentos de instabilidade a gente não tem. Quando você tem um juro a 15, 14, óbvio que o custo do Estado para rolar dívida é maior, o custo de tomar dinheiro, de financiar, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, o desconto que você tem em vários ativos da economia real, ou ações, ou uma série de coisas, acontece em momentos de incerteza. Então, eu conheço o Juliano Custódio há alguns anos e, a gente vê crescendo muito a base de assessores, de qualidade de serviço, etc. e tal. Então, fico muito feliz em tê-los aqui, mas todo momento tem oportunidade, aqui ou lá fora. O Brasil tá uma merda, não sei o quê. Nunca tá uma merda por completo. Você aperta aqui, aparece oportunidade do outro lado. Então, eu quero deixar esse recado que eu recebo no Instagram, centenas de milhares de pessoas reclamando, etc. e tal. E tem, de verdade, uma série de problemas. Mas tem muita oportunidade junto. Vamos pensar o copo meio cheio. Boa, isso que eu gosto de você. QR Code aqui, tem na tela, link na descrição, entra na EQI, lá você vai ter passo a passo para você entender como é que você pode diversificar os seus investimentos e ter um longo prazo a sua liberdade financeira. Vamos embora, que olha só, como você falou, e eu gosto de você empolgado, mordendo a mesa, é um empreendedor em série aqui, investidor anjo, apoia novas iniciativas empreendedoras, é palestrante e dos palestrantes assim, fantástico, não é palestrante de palco, é palestrante que realmente fez, aconteceu, fala de inovação, tecnologia, negócio, é para abrir tua cabeça, o cara é graduado em publicidade, com experiência em empresas nacionais e multinacionais, é defensor de integração de tecnologias emergentes, como IA, que a gente vai falar muito sobre inteligência artificial aqui, blockchain, nos modelos de negócio, ele implementa também, comprometido com a sustentabilidade, esse cara olhou para dentro, ganhou muita grana, graças a Deus, a gente vai falar como, transformação digital no mercado brasileiro, é um transformador, fundador da Capsul,
que aí a gente vai falar sobre a parte imobiliária, como é que vai mudar, como é que vai transitar, o que está acontecendo, e é espetacular que ele me mostrou, cara, vai explodir seu cérebro, desenvolve também essa parte sustentável e tecnologia, e eu tô falando do cara que, um dos primeiros cofundador, né, do PicPay, o Diogo Roberts está aqui. Valeu. Que prazer! Agora, é Diogo Robert ou Diogo Robert? Diogo Robert. Diogo Robert. Isso aí, muito obrigado. Você tem o pé na França, não? Tem um pezinho na França. Tava lá. Tem, tem um pezinho na França. No Rio, na França. No Rio, na França, tamo aí. Belém, Vila Mãe do Rio, quilômetro 48. Tamo aí rodando em toda a praça. Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. Esse cara é um cara rodado com Inclusive, todo... já te vi, Você já tá caminhando. Com que idade, porra? Eu tô com, Você tá com que idade? 23 anos. Em cada perna. Só de sacola. Tô meio acabado, mas tô com 43. Tá 43. bem, tá bem. Rodou murcho um pouco, Porra. igual nós aqui, mas... Rodei sem óleo um tempo aí, mas estamos aí, firme e forte. Legal, cara, Você sabe, ter você o aqui. Zuc, Fala aí, posso tio. invadir um pouco Deve. aqui? Eu tenho uma... Diogo, o nosso papo ele é relativamente curto, 1 hora, mas eu quero extrair o máximo da tua história. Show. Então, o público que assiste a gente são pessoas geralmente jovens, e tem muitos já consolidados, mas o grande papel nosso aqui é fomentar o empreendedorismo, e você é a cara disso. Você empreendeu num país onde é quase um faroeste, é guerra civil. Verdade. E eu queria que você contasse a tua trajetória no empreendedorismo, as dificuldades que você passou, o que motivou a criação da PicPay, processo de transformação, como é que foi, quando foi, e a gente vai caminhando aí para ajudar essa turma. Show. Perfeito, obrigado aí, Daniel. Você é sempre muito generoso, gentil, desde a primeira vez a gente se conheceu. E tio Rico, prazer estar com você aí. O empreendedorismo ele está muito ligado à teimosia, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, porque a todo momento o nível de complexidade de empreender no Brasil, ele é muito alto, sem dúvida nenhuma. Ele está muito ligado à teimosia, à perseverança. Eu acredito que o grande... até desmistificando um pouco assim a questão do empreendedorismo, está muito ligado à questão de CNPJ, mas se a gente for ali na semântica, ali na origem da palavra, tá ligado a você gastar energia em algo, né? Legal. Então, quando um jovem ele tá indo para a escola, ele tá estudando, ele tá empreendendo. Tive na CUFA uma vez fazendo uma palestra para os meninos antes ali das favelas ali no Rio de Janeiro. Eles são empreendedores, porque eles estão acordando cedo, estão indo ali treinar, estão participando. Então, empreender é isso, né? Então, um executivo pode ser um empreendedor, né? Agora, claramente a gente está falando aqui de uma camada daquele que corre um pouco mais de risco, né? Onde ele assume um pouco num papel de liderança ali de um projeto. E eu acho que o grande... Quem me trouxe muito isso, sem dúvida nenhuma, foi meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou muito e eu acho que uma oportunidade de eu estar mais junto com ele era quando eu ia para a loja dele de ferramentas ali em Cachoeira de Itapemirim. Cidade do Roberto Carlos. Cidade do Roberto Carlos, exatamente. Então ele tinha uma loja de ferramentas ali e eu com 12, 13 anos de idade eu ia ali para a loja ali e eu acho que ali para mim foi ali uma grande escola. Poder estar ali com a equipe de vendedores, então estava ali, sabia o que era fechar um caixa, abrir a porta todo dia, conta estoque, né? Obviamente eu mais atrapalhava do que trabalhava, mas eu tinha aquela sensação de estar ali a todo momento, entendia que para eu conquistar algo eu tinha que trabalhar, e tinha que trabalhar duro. Então ali foi um ambiente e que também me trouxe muito a relação de empreender com família. Porque ali, os funcionários ali, os vendedores, eles faziam parte da minha família ali no dia a dia. E num ambiente muito descontraído. Então, eu fui desenvolvendo os meus negócios também estando junto e presente nesse tipo de estrutura, né? Descontraído com os meus amigos, uma grande quinta série. E isso... Formando caráter. Então, isso foi fazendo com que essa questão do empreendedorismo para mim fosse algo relacionado a algo leve, né? Estar próximo ali dos amigos, desenvolvendo algo que a gente sentia esse prazer, né?
Legal demais. Empresa familiar sempre é muito complexo, né? Quando eu olho assim, amigos que têm uma trajetória que começaram com o pai, né? Porque o pai tem a sabedoria de anos do negócio e a pessoa mais jovem tem a inovação. E também tem o cabelo branco que tem que ser respeitado. Então, em algum momento teve um conflito, eu acredito, quando você trabalhou com seu pai, cara. Total. Quando eu fui ficando mais velho, esse conflito ele foi aumentando, né? A tal ponto que houve uma decisão da gente se separar. Porque isso estava misturando, né, a relação de pai, de amigo. É muito difícil. É muito difícil, muito difícil. E aí foi até eu criei uma regra para mim, eu não trabalho com parentes, mas exatamente, eu tenho essa regra. Momento é importante. Eu vejo muitas pessoas que têm, eu estava agora mais cedo com a fundadora de uma trade, da WM Trading, e com a Wendy, com a filha dela, com a Amanda, e elas falando, e eles trabalham em família. E eles conseguiram ali criar, mas eu acho... Esse médium, eu acho que é um exemplo fantástico quanto a isso, mas eu não foi um pouco a minha linha e eu fui criando minha fórmula e falando, não, eu não quero isso, eu quero separar. E já pro meu pai, para ele era muito importante, né? Ele falava, não, meu sonho é ter você aqui, você seu irmão, dando continuidade no negócio. E eu falei com ele, mas entende que esse sonho seu é quando o senhor não tá mais em vida? É verdade. Então é importante entender ali a característica de cada um e pra gente preservar a família, foi quando eu falei, não, eu quero aqui seguir o meu próprio caminho. E para mim isso também foi muito importante, porque aí também eu não tinha uma proteção que por mais que, né, não existisse algo ali que eu entendia que me protegesse, mas de certa forma ter uma relação ali, eu fui cometendo os meus próprios erros ali ao longo do tempo, e isso para mim, se você tem um elemento de humildade, reflexão, isso vai te trazendo aprendizado, vai te deixando com casca mais... Você ficou mais quanto grossa. tempo com eles? Eu fiquei... Com seu pai, com sua família? Olha, eu fiquei com o meu pai na empresa familiar mais ou menos uns 5, 6 anos, né? Tinha um elemento que trazia maior complexidade também nessa relação, tio, era que meu pai tinha mais outros 4 ou 5 sócios, né? Então isso trazia uma complexidade maior na relação. Então eu saí de lá falando o seguinte, eu não tenho mais negócio com nenhum parente e eu não crio mais negócio com sócio nenhum, porque eu vi os conflitos ali. E que aí ao longo do tempo foi um grande aprendizado, porque quando eu criei os meus próprios, criei meus negócios, fundei eles sozinhos, e para mim isso foi muito ruim, não ter sócio. Eu não queria ter sócio, mas eu fui ver que, cara, ficar sozinho era muito ruim, porque eu estava sempre certo. Eu não tinha ninguém discordar e fazer um contraponto. O que é um puta de um problema. Exato, e aí eu fui entender ao longo do tempo, tendo ali sociedade com os meus sócios, com o Dácio, o Anderson, o Davi, o Hudson, foi que na verdade a questão não era os sócios, a questão era as regras de governança que faziam com que qual era o papel de cada sócio, se os sócios eram complementares, quais eram seus valores. Eu fui entender que o problema não eram sócios. O problema é você jogar uma sociedade sem as regras estabelecidas e sem você ter um alinhamento com os seus sócios antes. Muito bom. Porque no final é uma viagem. Então, todo mundo gosta de estar no barco, gosta de mar? Beleza, gostamos. Mas pode ser que um sócio, ele quer competição, e o outro sócio quer contemplação. Aí quando chega naquela praia que o sócio quer contemplação, ele fala, não, vamos parar aqui o barco. E o outro que quer competição, quer performance, não, vamos acelerar, vamos aproveitar aqui. Então, esse alinhamento, ele é muito importante que seja feito. E aí eu fui entendendo isso ao longo do tempo. Então, esse alinhamento, ele me ajuda para que eu tenha bons sócios hoje, né? Que eu legal demais. Você sabe, Diogo, que eu faço mentoria com alguns jovens, filhos de empresários e amigos meus que pedem para trocar uma ideia. Que legal. Né? E tem algumas coisas que eu coloco de cara, que é o seguinte, você sendo herdeiro, tem um outro tipo de desafio para tocar a empresa que é tão difícil quanto, muitas vezes, do que começar a tua própria carreira. E a última coisa que você pode fazer é arrendar a sua vida para o seu pai ou para quem para quem criou a companhia. Porque às vezes o filho, ele se acomoda, ele arrenda a vida dele para o pai toma a decisão, o filho executa e passa a vida inteira recebendo ordens do pai e o desafio mesmo acaba morrendo no meio do caminho. Quando o pai morre, o filho não sabe tocar essa porra. Então você tocou em 2 pontos importantes. Exato. A questão de você saber
o teu risco, enfim, se você não arrenda a tua vida, você pode sair, começar a empreender um outro negócio. E a questão da governança, que é um desafio enorme. Do cara que fundou a companhia, mas não quer abrir mão do controle. Isso é um negócio legal da gente explorar na conversa, porque é um desafio muito grande. Eu vejo cada vez mais isso. Bastante. E eu pude observar um pouco, assim, essa regra do jogo, ela precisa estar muito bem estabelecida e o pai, né, ele tem que tomar muito cuidado para que ele não vire um protetor ao extremo ali do filho, e isso pode gerar um problema muito grande. Eu observando um pouco da cultura e fazendo alguns negócios com catalães, e observando um pouco da cultura, vendo que na Catalunha tem uma cultura muito de empresa familiar, né? Uhum. E eu perguntei para um amigo, cara, como que é o modelo? Como que vocês conseguem fazer isso, né? E eles criam, algumas empresas criam uma regra que, por exemplo, se você é filho e você vai assumir um papel executivo dentro da empresa, você primeiro, antes de assumir esse papel executivo na empresa, você tem que ter passado pelo menos 2 ou 3 anos numa empresa de maior porte ou igual àquela empresa, para que isso seja um elemento que comprove, né, que você tem ali a aptidão, que você tem realmente, você não está ali, você não foi pendurado ali por alguém. Muito bom. Porque isso acaba gerando um problema não só para o filho, quanto para o pai, para a sociedade e também para as pessoas que estão em volta. Porque senão, como você que é funcionário de uma empresa, você vai se sentir motivado a estar ali, sabendo que você não vai conseguir alcançar um espaço maior para aquilo. Então, saber dividir um pouco essas camadas, né? E muitas vezes você vai ser talvez você não vai ser um bom executivo, mas você vai ser um bom acionista. Tá perfeito. Né? Entender um pouco esses papéis e essa maturidade, isso que você faz de mentorar outros herdeiros, eu acho que isso é fantástico. Ele faz, e fantástico o pai que pede isso, e fantástico também o filho que aceita isso. Isso é um nível de amadurecimento importante para a companhia, para a empresa. Nossa. Mas é porrada para tudo quanto é lado. Não tem coisa, não passa a mão, não passa a mão na cabeça, né, tio? Isso é maravilhoso. Tem que aguentar o tranco. Ô, tio. E aí, Diogo, conta um pouco da criação da PicPay, o que te motivou, um caminho um pouco mais gradual para a gente conseguir criar um timeline na cabeça e entrar mais em detalhes. Fechado. Olha, o PicPay, ele nasceu da ideia de um dos sócios meus, o Anderson, e o Anderson, ele assistindo um documentário do Elon Musk. Olha que legal, cara. E ele falando sobre o surgimento do PayPal. Legal. E aí, a linha do tempo, ele falando que, cara, o mesmo movimento, né, o dinheiro precisava passar por uma digitalização. Uhum. Então, ele falou, vindo com o comércio eletrônico, né, ali na década de 90 e tudo mais nos Estados Unidos, o dinheiro ele vai ter que ser processado também ali de forma digital. E aí ele funda, então, o PayPal. E o Anderson observou, cara, esse mesmo movimento ele também vai acontecer para o smartphone, né? A gente tá falando isso aqui de 2010. Vai lembrar que você comprava pelo computador. Exatamente. A gente tá falando, na verdade, de 2011, né? Uhum. E aí ele falou, o surgimento do smartphone em 2008, ele falou, cara, esse mesmo movimento também vai passar pelo celular. Olha aqui. E aí ele manda uma mensagem pro Darcy e fala, olha, tem uma ideia aqui que a gente vai tornar a shake do petróleo aqui. E dali, né, nasce essa ideia de ter uma solução de pagamento para o smartphone. Eram 4 amigos ali de Fradinhos, Espírito Santo. A gente trabalhava na mesma incubadora de tecnologia, eu e eles. Legal. E a gente sempre se esbarrava e tinha aquele alinhamento que eu falei antes para vocês, né, de valores, de perfil. Então a gente sempre, um ajudando o outro, um comentando, poxa, tô tentando fazer esse negócio, o outro, eu tô tentando fazer de um jeito aqui, o que você acha dessa ideia? E aí eles me convidaram ali logo nas semanas iniciais ali da ideia e falaram, pô, a gente tá com essa ideia aqui, o que você acha? E eu, um apaixonado por tecnologia, tinha, sei lá, Palm Top 1, 2, o 3, tudo quanto é tipo de era um tesão, celular, gostava. E Compact, lembra da Compact? Sim. Não é da minha época não, essa daí, hein, tio. Não, mas sim, eu lembro, verdade, tinha um equipamentozinho que era tipo um Palm da Compact, é verdade, tinha canetinha. Exato. Caraca. Era animal, eu tinha 3. Então, assim, eu gostava muito de tecnologia. E antes disso, nós tínhamos criado uma empresa na área de esporte chamada Supflex, que era uma empresa de stand-up inflável. Então, eu vinha de um negócio de B2B, eu ia para a indústria, mineração, ia para o Vale de Jequitinhonha, no meio do mato. Olha isso. E quando a gente criou a Supflex, me dava um prazer muito grande quando eu ia para a praia e eu via lá que, tipo assim,
60% das pranchas na água eram da nossa empresa. Demais. Então, eu gostei muito dessa sensação de criar um produto que tivesse conectado direto com o consumidor e recebendo esse feedback. Muito legal. E aí, quando eles me falaram isso, eu falei, cara, tô dentro. E aí, a partir dali, criação do nome PicPay, da marca PicPay, da interface do aplicativo e participando ali junto com eles nessa jornada. Incrível, né, tio? Você sabe que você pegou a referência, né, do teu sócio, que ele assistiu, como ele chama seu sócio? Perdão. Anderson. O Anderson viu o documentário do Elon Musk, do PayPal, né, que ele fez com o irmão dele, enfim. E todo mundo pega uma referência de tecnologia. O Steve Jobs, quando ele ia fazer a palestra dele, ele sempre falava one more thing, né? Tinha sempre mais exatamente. uma coisa que prendia alguém. Atenção. É verdade. Você gosta da Apple, porque eu sei que eu já vi sua Gosto pra palestra. caramba. É uma referência, sem sem dúvida. O que foi o One More Thing que você teve no PayPal, do PicPay que deslanchou, cara? Porque no começo, difícil pra... Porra, Rio de Janeiro, contar um pouco da história que eu sei. Você foi um cara que, solou lá, pegou a sola do sapato e andou pra cacete, cara. Porque pra você introduzir nos restaurantes a ideia, né, do QR Code, pros caras... Não foi fácil. E carioca, desconfiado também, né? Exatamente, muito bairrista, Muito né? bairrista. Como vai fechar? Exatamente. Como que eu vou aceitar um pagamento com o celular aqui que o dinheiro vai passar por uma empresa capixaba de um cara que tá vindo cheio aqui... de golpe na praça, Exatamente, né? exatamente. Imagino que foi porrada, cara. Cara, um bom ponto, assim, eu acho que a gente teve dois itens que foram muito importantes pra gente. Primeiro, a gente entender o comportamento do usuário quando ele pagava com o PicPay. Então, imagina que em Vitória, uma praça muito pequena, 400 mil habitantes ali na capital, e a gente... Se a gente quiser... o nosso objetivo era democratizar o sistema financeiro. A gente queria fazer com que o ir e o vir do dinheiro fosse muito simples e fácil, como a gente vê hoje como o Pix. Legal. O que a gente vê do Pix hoje de 2019... Que ano foi isso aí? E a gente tá falando de 2012. Olha lá. Então, o que a gente está vendo de QR Code hoje, nas barraquinhas, todo mundo fazendo pagamento, foi o que o PicPay fez em 2012. Demais, cara. Então, a gente queria entender o seguinte, primeiro, a gente tinha, sei lá, 3, 4, 5 transações por dia. Então, a gente sabia quem fazia a transação. Ali no Então a gente falou, se a gente quer que isso se torne um hábito, a gente vai colocar em lugares que as pessoas vão consumir mais de uma vez por dia. Que tipo de lugar é esse? Café. Perfeito. Colocamos Café Bambu, Cafeteria ali em Vitória, no Espírito Santo. E aí eram 3, 4 transações por dia, então a gente sabia, né? Vocês iam olhar os caras no café também? Tipo, ver o jeito do cara comprar? Exatamente, a gente olhava lá no painel de transação, 4 transações por dia. Aí eu vou citar um exemplo que eu cito sempre, que é do Renzo. E aí a gente falava, o Renzo aqui, então vamos pesquisar. Então a gente sabia quem era a mãe do Renzo, onde que ele estudava, os dados já estavam sendo mapeados. Aí eu e Anderson, a gente ia pro Café Bambu, porque a gente precisava entender como que era quando o cara via a plaquinha do QR Code. Certo. E é importante, essa plaquinha, eu até no Café Bambu, o Jean lá, os meninos me deram recentemente, que era a mesma plaquinha de vários anos. E eu deixei lá no PicPay lá, possivelmente para um museu, e eu digo assim, possivelmente essa aqui é uma das primeiras placas de pagamento com QR Code do mundo. Isso em 2012. Então a gente sentava na mesa, a gente já sabia quem era o Renzo, aí o Renzo entrava na cafeteria, e aí a gente ia ver a reação dele. A gente já sabia que ele tinha feito o primeiro pagamento com o PicPay, mas a gente queria saber o seguinte, será que depois da primeira experiência, se foi boa, será que ele vai repetir o pagamento com o PicPay? E aí a gente via ele fazendo novamente o pagamento com o smartphone. Então, hábito de consumo. O hábito de consumo. Então aquilo acontecia, uma referência, igual você quando toma um café de supermercado e você toma um café realmente ali, um arábica, um café com qualidade, a sua mente expande e ela não volta ao lugar anterior. Muito igual legal. Conhecimento. Então a gente observou, falou, cara, isso daqui é legal, isso aqui vai pegar. Só que o pagamento pelo estabelecimento, ele não era suficiente para gerar e transformar um hábito. Então, o que foi dois elementos que eu acho que foram importantes? Foi o elemento quando a gente permitiu. Imagina que a gente tinha no Brasil 300 estabelecimentos que faziam pagamento aceitavam pagamento com PicPay, tinha mais ou menos 20 mil pessoas que tinham conta. Por que as pessoas tinham conta? Porque não tinha aplicativo no mundo, então todo mundo baixava para conhecer um aplicativo diferente. Então tinha um funil, o cara tinha que sair lá de Belém para fazer um pagamento com um smartphone, não fazia muito sentido. Então acho que o pulo do gato foi quando a gente permitiu com que
cada ponto de pagamento também fosse um ponto de recebimento. Então, cada usuário, os 20 mil, também podiam transferir dinheiro entre si. Caramba. Então, imagina que uma pessoa fazia uma venda lá no Instagram e ele mostrava lá, ó, faço a toalha aqui, eu faço essa roupa, essa camiseta. Tá. Como que essa pessoa fazia um pagamento no sábado? Não existia tinha, Pix. né? O TED. É verdade. O TED, entre bancos, não dava. Ia pagar um micropagamento de R$100, ia pagar R$10. Nossa, Então, que legal, o PicPay era a solução para fazer esse tipo de, uma forma de transação. pagamento. Exatamente. Então, esse foi um ponto quando a gente permitiu o pagamento entre pessoas. Você estava num churrasco com um amigo, como que você fazia um pagamento do churrasco na hora? Um DOC, um TED. E detalhe, se eu tinha que pagar 100 para você, eu podia pagar usando o meu cartão de crédito e parcelar. Você nem sabia que estava fazendo parcelamento. Então, esse tipo de solução era muito interessante. O outro, que eu acho que foi um elemento interessante, foi quando a gente inseriu elementos de redes sociais. Tá. Olha um pouco sobre a questão de entender Isso é legal, outros modelos de negócio. Vamos lá. Elementos de redes sociais no pagamento da transação. Tá. Então, assim, quantas vezes você abre um Instagram para postar uma foto? Versus quantas vezes você abre um Instagram para ver uma foto e consumir um conteúdo? Você consome muito mais conteúdo que você posta. Perfeito. Então, quando a gente transformou o PicPay numa rede social de pagamentos, se você fosse meu amigo, eu te seguia ali e eu conseguia curtir em cima da sua transação. Então você foi ali no restaurante da Bela Gil ali. Genial. Então eu falava, pô, Zuc, você não me convidou, eu podia curtir, eu podia comentar, os amigos podiam participar e interagir através daquele pagamento. Plataforma. Dentro daquela plataforma. Então, a gente dava mais motivo para que a pessoa abrisse o PicPay. Então, ele é como se fosse uma rede social de pagamentos ali. Ali foi um momento importante pra gente. Interessantíssimo. Cara, você tá falando sabe, demais, né? Você sabe que o Brasil, com todos os problemas, o Diogo deve saber muito melhor que eu, tem uma agilidade transacional muito maior do que qualquer outro lugar do planeta. Muito. E muito mais avançada, tá? Você quer fazer um TED nos Estados Unidos? 5 dias úteis. Esquece. Na Europa, é 5 dias úteis mais 50 euros de taxas. Você fala, que porra é essa? O Brasil é exatamente isso. É muito interessante o quanto o Brasil ele é referência em uma série de coisas, né? E o sistema financeiro brasileiro, ele serve de referência para vários países do mundo, né? O que o Pix fez, né? E aí a gente fica muito feliz de ter ajudado, de ter participado, né? Várias pessoas no PicPay, Diogo Carneiro, várias outras pessoas participaram diretamente na construção do que a gente conhece de Pix hoje. A gente fica feliz pra caramba, né? Esse ir e vir do dinheiro. E isso traz muito valor às pessoas que precisam de que são mais carentes, que precisam de mais ajuda, né? Eu fui começar a entender um pouco isso ao entender, por exemplo, como os desafios que existem, por exemplo, para alguém que vive na favela. Então imagina que o cara vai fazer um pagamento num boleto, essa pessoa ela estava 40 minutos numa fila, nas casas lotéricas, debaixo do sol. Então, no banco, né? Uma senhora que tem que ficar hora. Então, quando a gente democratiza, a gente simplifica, a gente cuida desses segundos, né, tio, que você falou, numa transação, a gente está dando mais oportunidade para as pessoas. Porque não nasce pessoas mais inteligentes na Faria Lima do que em Paraisópolis. É real. A diferença está na oportunidade que essas pessoas têm. Então, quando a gente dá mais tempo, a gente dá mais tempo e oportunidade para que as pessoas também se desenvolvam. Qualidade de vida. Exatamente, também. Qualidade de vida. Então, esse é um elemento que pra gente no PicPay sempre nos moveu muito, né? Nesse processo de revolução, de rebeldia, de realmente criar algo realmente disruptivo. Melhorar a vida das pessoas. Para que melhorasse a vida das pessoas. E quer ver uma coisa que melhorou? Porque o timing da vida é impressionante, né, cara? Quando acontecem coisas no mundo, né? Você é um cara que eu percebo que é muito conectado com essa sua preocupação, né? Muito. De realmente entender o todo. Pandemia foi uma coisa triste, mas foi uma coisa que eu acho que foi a maior transição para vocês. A pandemia ajudou muito o PicPay. As pessoas em casa para pagar, exatamente, né? Não, com medo daquilo de sair de casa, foi um turning point, assim, você acha que tipo, ajudou muito? Foi fundamental, foi sim um momento muito importante pra gente e pras pessoas. Primeiro, a gente já tinha colocado a primeira vez que o QR Code foi para uma televisão, nós colocamos o QR Code. Em alguma live? Como é que foi? A gente tentava há alguns anos
fazer junto com o pessoal do Criança Esperança, mas não consegui por uma série de regras contratuais. Com o Teleton a gente tentou há alguns anos, mas também não existia uma compreensão clara de como ajudava. E aí, depois de muita insistência, a gente conseguiu colocar o QR Code na televisão pela primeira vez. Então imagina que foi a primeira vez que legal, que uma televisão, é como se ela tivesse um botão de e-commerce, onde eu acionava o meu celular, escaneava aquele QR Code e fazia uma doação. Que é utilizado até agora. Que é utilizado até agora. Então, na pandemia, isso se popularizou com as lives. Verdade. Então, também foi ali aquele movimento que a gente liderou de doações. E eu acho que a gente teve um papel que foi interessante. A gente cresceu bastante na pandemia e imagina o caminho de uma doação. Eu estava com o Celso Ataíde da CUFA, eram mais ou menos 11 horas da noite, numa sexta-feira, eu vendo os desafios, porque imagina uma doação na época da pandemia. Doação de cesta básica, vai para a central lá da CUFA, lá em Madureira, eu acho que eu estou falando correto a base deles, o bairro, e aí dali tem que... Então, R$100 saiu do supermercado, já custou 110 para chegar ali de combustível. Dali vai levar agora para a favela num momento onde as pessoas não entendiam muito como a contaminação estava vindo. Entendia que tinha contaminação, mas sabia se era máscara, se tinha que andar descalço, como que era o processo. Então isso também já gastava uma grana ali. E muitas vezes chega a cesta básica ali para a família, mas aquela pessoa ela não está precisando de arroz e feijão. Arroz e feijão ela tem dentro de casa. Às vezes está precisando do dinheiro para pagar o gás, para pagar a água. Então, eu falei, Celso, a gente consegue ajudar isso daqui com um PicPay e a gente pode criar uma cesta básica digital. Caramba. Então, a gente fazia doação e aí existia uma preocupação, principalmente de como a gente ia fazer a captação de doação, que era o seguinte, caramba, e para quem que a gente vai mandar esse dinheiro? E aí, o Celso, genialmente, ele teve a ideia de, cara, vamos dar para a mulher, porque a mulher ela tem um papel muito importante na família e dali saiu, vamos criar então um projeto Mães da Favela. Demais. Então, foi feito um cadastramento em todas as favelas do Brasil para aquelas mulheres, elas criavam uma conta no PicPay e o dinheiro era enviado para ali. Falei, beleza. Aí o Celso falou, já vamos soltar isso aqui no Anselmo Góes. E colunista falei do Globo e beleza, qual que vai ser a meta? Aí o Celso falou, vamos colocar R$500 mil. Vamos colocar R$700 mil. Eu falei, 700 é um número muito quebrado, vamos colocar 1 milhão. Ele falou, não, vamos colocar 700, vamos colocar 500 mil, porque se a gente não chegar a 1 milhão, pelo menos a gente tá ali e eu acho que é mais fácil. E cara, eu me orgulho muito de dizer, né, e é méritos da CUFA, de todos os voluntários, o volume de doações ultrapassou mais de 120 milhões de reais entre, obviamente, cesta básica, né? Demais. Família Diniz ajudando bastante, muita doação através de cesta básica digital do PicPay, onde chegava o dinheiro e ajudava ali aquela mulher que precisava ali fazer aquele gerenciamento, divisão, pagar as contas. Então, foi algo incrível. Então, uma coisa devolvida por Deus, né? Porque baixaram muito o aplicativo. Exato. Vocês explodiram, né? Cresceu business, bastante, sem dúvida. Mas devolveu para a sociedade. Foi assim, muito... Foi incrível, parabéns, assim. cara. E a gente recebia os depoimentos, era assim, das famílias, elas mandando os vídeos, agradecendo. É algo, assim, muito legal. Então, eu acho que a tecnologia, ela precisa exercer esse papel de ajudar a facilitar a vida das pessoas, e que bom que a gente estava preparado naquele momento, né? Não foi sorte, foi trabalho pra caramba, e chegou infelizmente naquela tempestade horrível que todo mundo sofreu, a gente pôde ajudar e colaborar em reduzir um pouco essa dor. Olha, você sabe que no Brasil a gente tem um problema, quer dizer, no Brasil não, no mundo inteiro, né? Quando você está crescendo, uma das métricas que todo mundo olha é a capacidade de escalabilidade do negócio. Boa. Uhum. Você falou que nas primeiras 5 transações ali do Renzo entrando na loja, você conseguia saber a mãe, o pai, o que ele consumiu ou não. Agora, como é que foi o passo a passo para você ganhar escala? Transformar isso e atingir milhões de pessoas, dezenas de milhões. Quais foram os desafios, a mentalidade, o timing? Você está dizendo que a pandemia ajudou bastante a ganhar escala. Como é que foi o processo de ganhar corpo nisso aí? O processo, a história que a gente vê no Instagram, ela é muito bonita, mas a história real
É diferente. Porque imagina, a gente cria uma solução, ela fica 6 meses no ar e a gente vê, cara, não tá virando, a gente transforma, cria um novo PicPay, cria uma nova solução, depois avançamos, mas, cara, cria uma outra, o dinheiro vai acabando, a gente tem que se dividir tempo entre família, outros negócios, nunca havia pago um salário pra gente, e a gente fez uma captação boa no início, né? Só que muitas vezes o excesso de dinheiro, ele é ruim, porque ele trouxe, pelo menos pra mim, uma sensação de que, cara, se estiver acabando aqui, a gente faz uma nova rodada, porque o produto é super legal, todo mundo gosta. Mas quando você tá fora do eixo Faria Lima, existe um desafio maior um pouco para isso, e também das pessoas acreditarem naquilo que você tá fazendo, né? Imagina 3 capixabas sentando aqui na Faria Lima com todos os fundos, com todos os bancos, literalmente com todos, e a gente falando, poxa, eu acho que a gente vai ser maior do que vocês aqui em número de usuários, né? Então, tipo, a gente tinha ali Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil com 20 milhões, 30, 40 milhões, e aí como que 3 meninos de Tararé ali, um monte de gente ali, falando que a gente vai chegar a 85 milhões de usuários, é um número muito distante, mas na nossa mente isso era possível, mas na prática a gente chegou a quebrar um monte de empresas que estavam, que a gente liderava, que estavam ao nosso redor. Quando a gente foi assinar o cheque, o contrato, essa história assinar com o banco original, no cartório, tava eu, Darcio e Anderson, e aí a taxa custava R$90 para fazer o registro de firma, né, e tudo mais. E aí eu falei, Darcio, paga aí os 90, que daqui a pouco vai entrar uma grana aí. E aí pode deixar que vai entrar mais 90. Deixa aí que eu te pago a minha parte aí, mas paga. E aí o Darcio fala, cara, eu não tenho nada na minha conta. E aí a gente vira pro Anderson e fala, Anderson, e aí? E o Anderson, cara, eu também não tenho nada na minha conta. E a gente, literalmente, a gente não tinha dinheiro mais para pagar a folha de pagamento, a gente não tinha R$90 para assinar o contrato de venda do PicPay. A gente liga para um amigo nosso, que também era sócio da gente naquele momento, o Pablo Gomes, e a gente fala, Pablo, cara, você tem R$90 aí para emprestar pra gente? Que loucura! E aí ele pega R$90 e joga assim, porque era uma avenida muito movimentada, parar o carro, joga assim na janela do carro, que era o dinheiro pra gente conseguir assinar o contrato. Então, as etapas foram um pouco essas, assim, a gente não seguiu muito o caminho tradicional, a gente foi até o limite, e eu acredito que a gente só persistiu e passou desse limite porque a gente tinha uma relação de amizade, de cumplicidade muito grande entre a gente. Eu falo muito hoje que, cara, a gente precisa ter sócio de trincheira. Tem muito sócio que é sócio de conveniência. Poxa, você tá bem, tá com grana, pô, vamos ali, vamos fazer a coisa acontecer e tudo mais. Mas sócio de trincheira é aquele que, meu irmão, quando tá tudo ali, ele fala, meu irmão, se perder tua vida aqui, eu vou carregar você e eu vou cumprir a promessa que eu mandei pra você e eu não saio daqui sem o seu corpo aqui e nós vamos junto nessa. E os meus sócios eram sócios de trincheira, entende? A gente tava junto ali. Respirar. E eu acho que... E a coisa mais difícil de achar. É muito difícil de achar, é muito difícil de achar. Então, existe uma história muito bonita do PicPay, mas por questão de alguns dias e uma semana, seria uma história de 3 malucos que quebraram um monte de empresas, sonhadores e que viajaram e foram irresponsáveis. Entende? A linha tênue que tem. Né? Então, eu acho que é muito importante deixar isso claro para as pessoas, porque muitos empreendedores vendem uma história muito bonita e são poucos que vendem aquela história que é aquela história real que, cara, é de dor, né? A gente estava conversando um pouco antes aqui, cara, é de dor emocional, de dor mental, de desapego, de, cara, como você cuida da sua saúde, do seu físico, quando você quase perde a vida porque você tá ali deixando tudo que tem ali no trabalho. Então acho que é importante mostrar esse equilíbrio, né? Se você fala, nossa, que legal, você é muito inteligente. Não, cara, não é isso. Eu não construí sozinho. Isso aqui é um trabalho de milhares de pessoas, é um trabalho de muito dinheiro do investidor, é um trabalho de muito bem feito dos meus sócios, um monte de gente que deu assim a vida lá dentro do PicPay, usuários que acreditaram. Eu sou um grãozinho de areia ali dentro daquele processo. E, por questão de semanas, você sai de um cara genial para ser um cara derrotado na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias. As histórias são muito importantes. Mas é importante que a gente tenha um discernimento e um filtro para saber, cara, como que eu absorvo essa história. Cara, sacou? bonito demais. Deixa eu fazer E o ganho de escala? Vai lá, o ganho de escala. O ganho de escala, ele se dá
com base naquele momento, né? Hoje a gente dá ganho de escala muito com inteligência artificial, mas o ganho de escala ele dá muito com, cara, pensamento de escassez. Você tem que ter um pensamento de escassez, não achar que, putz, agora vamos escalar e vamos fazer a coisa acontecer. Não é suficiente. E ele dá com tecnologia, basicamente com tecnologia e pensar em quais escolhas você vai fazer para escalar. Porque é muito sedutor no campo das ideias, e aí eu acho que vem um ponto importante sobre essa questão da escala. É você querer abrir um monte de frente e escalar um monte de frente. Então, esse é um desafio muito grande, principalmente quando você tem dinheiro na mesa. Então, a escala, ela dá por você dizer um monte de não e você focar em uma única coisa. Eu acho que essa é a escala que acontece. Dificilmente uma empresa consegue escalar abrindo um monte de frente. Então, vai lá, conquista um território, domina aquele território, coloca a bandeira, vai para o próximo, aí você escala para você... Passo a passo. Passo a passo, exatamente. Ó, deixa eu entrar numa coisa aqui, tio. É o seguinte, o que eu percebo, né, te observando, é que a sua conexão com o business, ela tem uma conexão muito espiritual, ela tem uma conexão antroposófica. É difícil falar sobre quando você está no negócio e mordendo a mesa. Mas a palavra propósito, que ficou tão pastelão, eu quero adentrar nos propósitos até da tua próxima empresa, da tua empreitada agora, mas eu vou pro material para depois conectar com o seu espiritual. Perfeito. Porque esses bastidores, né, o cara que empreende no Brasil, o tio que fala isso maravilhosamente bem, um lugar, um país que a gente tem tanta capacidade, a gente sempre bate na trave mesmo. Cara, como foi o chequinho do banco original? Como foi? Qual foi o valor da grana? Foi cash out, né? Vocês venderam a empresa, você saiu da empresa. Sim. Então, 3 rapazes, 4 que estavam lá, R$190, eu sei que a gente vive até com problema de segurança, você pode ter sua família, mas o quanto foi esse valor? O que você fez com esse... Vamos no material aqui, porque eu acho que a gente tem que enaltecer. A gente tem um problema no Brasil de não falar de dinheiro, de não comemorar a grana. Principalmente a gente vê isso, né? Quando o cara tá muito bem, as pessoas costumam querer derrubar essas pessoas. Mas eu acho que o dinheiro ele tem que ser muito valorizado. Ele traz muita coisa bacana, inclusive para você devolver para a sociedade, que eu acho que esse é o próximo caminho. Mas me conta do dinheiro, cara. Como é que foi essa sua experiência? Cara, foi... A gente fez o processo do deal, ele aconteceu em algumas etapas, porque a gente continuou dentro do negócio. Então, o que entrou na fase inicial do negócio, foi cash in ou foi cash out? Foi cash in, cash out. Então, o que isso quer dizer? Um dinheiro entrou para dentro da empresa e um dinheiro entrou no bolso dos sócios. Isso é lindo. Lindo. E é raro acontecer também. Isso. Aí no dia seguinte a gente teve que pagar todos os boletos dos débitos. Então, a primeira fase foi isso. Mas beleza, já não tinha cobrador na porta já foi uma fase, já foi importante. Você devia quanto, cara? Cara, eu acho que eu devia uma boa grana, acho que acima de 5 conto mais ou menos, era uma grana considerável. Lógico. Tá? Então... Vocês tomaram dívida com o quê? Com o banco? Não, cada sócio teve uma característica diferente, né? Então, assim, possivelmente eu tive uma exposição maior porque eu tinha outros negócios vinculados a negócios de produto, importação, então cada um tinha ali uma estrutura diferente. Foi um gasto de energia para a empresa. Foi um gasto de energia. E tomou uma trauletada e um monte de outras coisas. Eu tive que fazer uma escolha, né? Eu falava, cara, eu vou focar em resolver esse problema aqui ou eu vou focar onde pode me dar um tiro e ajudar a resolver todo? Então, matematicamente, estando dentro do negócio, eu entendia que era um risco maior, mas eu não tinha muitas outras saídas em cima disso. One shot, one Exatamente. Então, foi ali. A partir daquilo dali, você estabiliza com o salário. E aí você tá ali, durante como executivo, você tá como salário. Então, você já também não tem aqueles outros tipos de preocupações que normalmente você teria. E a gente ia no final do contrato, que foi quando finalizou a aquisição total do PicPay, de todos os sócios, ali mais ou menos em 2019, a gente tinha a saída total final, na qual, infelizmente, eu não posso revelar por questão de contrato, mas foi uma saída muito boa, muito tranquila, que obviamente, olhando lá de trás, caraca, que coisa maravilhosa, quando a gente olha hoje, né, e tem um pouco mais de experiência, a gente fala, poxa, poderia, né? Poderia ter sido melhor o deal? Eu acho que sim, poderia ter sido melhor no ponto de vista de fundadores.
porque a gente não tinha algumas experiências caguetes que são importantes numa negociação da Faria Lima. E ou você senta e chora, ou você fala, poxa, eu vou pegar essa experiência e vou construir. Então acho que o olhar é muito sobre, cara, eu vou trazer isso como experiência para os outros negócios, né? Entende que a gente chegava numa reunião, eu e Anderson, principalmente que a gente estava, né, e Darcio também, a gente chegava nas reuniões e muitos termos em inglês, e a gente não sabia o que os caras queriam dizer na mesa, e a gente ria, né, obviamente, estamos entendendo, o break-even, não sei o que lá e tudo mais, tal. A gente anotava e ia depois estudar em casa, o growth, né? O growth, como que tá e tudo. Então a gente anotava e ia estudar pra gente voltar mais preparado. Então, para mim foi uma grande escola, sem dúvida foi fantástico para mim, para todos eles, todos nós saímos felizes, e eu tenho sócios que ainda continuam no negócio, então isso é bom pra caramba. Então isso é bom pra caramba, que ajuda a trazer perpetuidade pro negócio, pros valores, tudo aquilo que tá sendo feito no PicPay. O tio fala muito sobre isso, né, tio? Eu até quero puxar você para essa relação. O cara que tem uma empresa, o cara que tem uma ideia inovadora, uma startup, ele vai receber uma grana, né? A gente aqui é uma venture capital, né, que aposta, né, em startups diversas. Mas quando você recebe esse dinheiro, é para crescer a empresa. E o X que você tinha, você vai ser diluído. E as pessoas não entendem o mútuo conversível, como é que funciona na cabeça, né? Primeiro do outro lado da mesa do cara que põe a grana e do cara que está sendo diluído. Aquele sonho do cara enorme, para ele acontecer, você acaba às vezes perdendo até o valor total do que você imaginava que você poderia, né, construir uma empresa. Mas ao mesmo tempo, você pode ter 100% de uma padaria ou 5% de uma indústria gigantesca. Legal. Então, eu não me apego muito a isso. A questão da diluição é muito mais em função do potencial do próprio business de crescer do que pelo quanto que eu vou enfiar no bolso. O verdadeiro empreendedor, o que eu converso com algumas pessoas, e eu noto que alguns empreendedores, todos são heróis no Brasil, mas existem características diferentes. Tem um cara, que outro dia eu fui no Shopping Iguatemi, a gente tinha ajudado ele a fechar um business lá no Plaza Iguatemi na frente. O cara enfiou centenas de milhões no bolso. A gente foi no Piselli e eu, olhando para ele almoçando, ele estava preocupado. Eu falei, tá tudo bem? Ele assim, eu nunca tive a chance de ficar tranquilo. E eu não estou acostumado a ficar tranquilo. Eu estou preocupado o tempo inteiro para resolver problema. Eu falei assim, é isso que eu quero. Porque às vezes o cara vai para a praia, ele vira um bunda mole, o cara começa a virar outra pessoa, e eu detesto isso, entendeu? E eu falei, porra, se permita pegar tua mulher e jantar num puta lugar, ou ir pra Bahia, passar uma semana fazendo nada, mas eu adoro essa necessidade de tentar resolver problema. É o empreendedor em série. Legal. Isso é você, porra, entendeu? Isso aí. Então eu participei, embora o Jorge Paulo, a turma lá esteja numa polêmica grande nos últimos anos, mas sempre foi a questão de botar o business em primeiro lugar. Ganhar escala, crescer pra caramba, e eu prefiro ter um percentual menor de um negócio gigantesco do que 100% de uma loja de esquina, entendeu? Lindamente. Então é um pouco por aí. Você tá sendo educado. Ele fala, prefiro, né, dividir, comer caviar e dividir do que comer merda sozinho. Várias vezes ele me falou sozinho numa sala. Não é, tio? É a real. Olha... Na verdade, eu falo borda de catupiry carregado com merda. Exato. Mas aqui a nossa audiência aqui é muito qualificada. Agora, vamos lá. Tio, vamos falar das transições aqui, por isso que eu queria conectar propósito, teu lado espiritual e o que você quer devolver para o mundo. Quando eu te conheci lá nos bastidores, você começou a me contar da tua nova empresa, da tua empreitada, mexe muito com a construção civil, com tecnologia, é Capsul, né? Isso, a nome. Eu dei uma olhada assim bem legal, tá? Para quem não conhece, tem a rede social, como a gente está na era dos cortes, esse corte vai ser ilustrado. Então você está vendo o podcast aqui, o episódio, eu quero que na edição ilustre a casa, como ela é tecnológica e como ela se preocupa com sustentabilidade. Tem um pouco de tudo. A conexão com a Alexa, né? A parte, né, de automação. Qual que é a tua ideia agora e o que te conecta com esse lado de propósito e devolver para o mundo? Perfeito. A Capsul, ela é um projeto que o nosso objetivo, a nossa meta é criar a casa perfeita. A casa, a moradia, quando eu falo casa, moradia, ela tem um papel muito importante na vida de todo ser humano, porque ela serve para proteção, né?
ela é um elemento de segurança, é onde você está aprendendo ali as coisas mais importantes possivelmente da sua vida, que você vai levar ao longo do tempo. E eu observo que o mundo ele não gasta a energia necessária para fazer com que essa casa tenha todas as características de proteção, sustentabilidade, saudabilidade. Lembrando que a Capsu, eu não vou levantar essa bandeira de ser, a gente é ESG ou a gente é sustentável, porque o que eu pude comprovar é que se eu tiver uma Capsu que custa R$100 mil e eu tenho uma outra que custa R$102 mil e ela é sustentável, ninguém vai pagar os R$2 mil a mais por isso. O cara fala, putz, eu vou comprar um tênis com esse valor, eu compro um tênis, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, isso daqui é um core nosso. Assim como o item de saudabilidade é um outro elemento que a gente leva muito a sério. Semana passada, nós estamos entre as 4 primeiras empresas no mundo a receber uma certificação que mede o quão saudável é o seu ambiente e a sua casa. Olá. Então recebemos nós, o AIA, que é um braço de sustentabilidade, que é um hub de inovação de sustentabilidade, está dentro da cidade de Matarazzo, ali do Alex, da Patrícia. Legal. Eles receberam também essa certificação. Uma agência de publicidade e um restaurante, nós somos certificados pela Sustentec, e junto com a GBC, que é um selo que mede o quão saudável é estar numa casa. Então, a gente precisa que o ambiente que a gente viva, ele ajuda a proteger as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o elemento, por exemplo, de biofilia é um elemento importante para isso. Então, por exemplo, madeira é biofilia, planta é biofilia. Então, quanto mais verde, quanto mais conectado a gente está com a natureza, melhor isso para o nosso bem-estar. Então, a Capsu é um produto que ajuda nisso. Então, no processo de certificação, aí vamos lá, mas eu coloco inovação e eu coloquei uma Alexa do lado da cama, porque é legal o cara acordar, o despertador toca tal hora, toca agora tal música, Alexa me dá automação e tudo mais. Mas nessa análise, por exemplo, de quão saudável foi identificado que aquela área ali gerava um nível de poluição eletromagnética. Você está dormindo, aquilo ali está trabalhando igual um computador. Aliás, acho que você pensa muito nisso, né? Tipo, o que tem de fio, o que a gente está conectado com bateria, celular, exatamente. O ponto de energia. De energia, exatamente. Então, nessa medição e nesse trabalho, a gente identificou o seguinte, cara, a cápsula é tecnológica, mas, cara, a gente vai tirar isso daqui. No quarto não tem. Do quarto não tem. A cápsula ela vem com uma antena da Starlink integrada com ela. O roteador ficava ali no meio da casa. E o roteador da Starlink gera uma onda de frequência eletromagnética muito alta. E também é ruim. Então, a gente foi melhorando esses processos dentro da cápsula. Então, o que a gente quer como cápsula? A gente quer construir uma casa que seja incrível para que as pessoas morem. E aí a gente tem alguns pilares. Eu tenho um pilar onde eu vendo casa pela internet. Eu vendo e a pessoa compra e recebe via delivery em 90 dias na casa dela, eu entrego num caminhão em qualquer parte do Brasil. Calma, vamos pontuar aqui, tiver muita informação e coisas espetaculares. Você tá me falando que eu vou entrar na internet, isso é uma ideia, já é meu Elon Musk também. O Elon Musk também tem essa empreitada. Ele copiou de mim. Ele copiou não tenho dúvida de você. Pilado. Mas PayPal também ele copiou. Ele copiou da gente do PicPay. Vamos lá, como é que o cara faz para entrar na internet? Me explica. O cara entra pra ali, comprar casa. Capsu.co, ele entra e ele vai lá, escolhe a casa dele, tem um modelo fixo, você vai entrar agora aí, capsu.co, e você faz o seu pedido online da sua casa. Tá. Fez o seu pedido, fez o pagamento, fez o Pix, ou você pode parcelar, pagar no cartão de crédito, pode parcelar em 60 meses, e eu vou e entrego a sua cápsula. Você coloca o seu endereço onde você quer receber a sua casa. É Capsu.org, não é isso? Capsu.co. Capsu.co, tá. Isso. Vamos lá, tô aqui. Cara, tem um Instagram também que é muito bacana, tá? Isso aí. Você pode alugar também a casa, Você pode também se hospedar numa cápsula. A gente tem a cápsula, a gente tem no Espírito Santo e tem em Joaquim Egídio, em Campinas, e você pode alugar a cápsula e se hospedá-la pelo Airbnb. Legal demais. Então, esse é um outro meio. Tá. A outra vertical que a gente tem é um projeto que a gente está construindo, que vai ser a Cápsula Joaquim Egídio, que é a Vila Cápsula Joaquim Egídio, que é um complexo hoteleiro de hotel boutique design, onde nós vamos ter 20 unidades cápsulas com heliponto, com quadra de tênis, com loja autônoma, onde você pode comprar suas coisas para você cozinhar ali, e unidades independentes,
Você vai ter uma hortinha atrás de cada unidade capsule, com coisas orgânicas, vai fazer o seu próprio molho, fazer o seu molho pesto, vai cortar seus temperos, o que você precisar, num ambiente super seguro e fantástico, onde a gente mistura ali, vai ter cinema ao ar livre, a gente mistura design, a gente mistura arte, cada unidade... Quer ver aí? Tá vendo? Eu tô vendo, eu tô primeiro tentando alugar e o preço é super acessível, tá? Super bacana. Tem Campinas que eu tô vendo Tem também. Campinas, isso aí. Bem legal. Exatamente. Então isso assim, aí. primeiro assim, acho que a ideia ela tá mais com a hotelaria no começo agora de vocês, correto? Exato, exatamente. A gente começou focado na venda de casa. Certo. Só que a gente entendeu que existia uma dificuldade de cultura do brasileiro entender um pouco esse modelo que a gente está fazendo fechado. E aí a gente colocou essa cápsula ali em Joaquim Egídio. E aí começou a alugar a primeira diária. R$200, 300, depois 400, 500, 1.000, a gente foi vendo, cara, isso aqui é um baita business de renda. Legal demais. O cara que tem um terreno, exatamente, ele constrói de uma forma muito mais rápida e sustentável. Em 3 meses ele tem a casa dele ali, em vez de ele levar 2 anos para ter uma casa para alugar. Então, para quem busca renda, é um excelente negócio. Então a gente falou, para a gente vender esse conceito todo, a gente então criou um projeto chamado Vila Cápsula Joaquim Egídio, que é um complexo hoteleiro. E nesse complexo hoteleiro que ele vai ficar pronto em fevereiro de 2026, tá? A gente espera que final de 2025 já comece a operar. Início ali de 2026, vão ser 20 unidades com cinema ao ar livre, com heliponto, muito com bacana. Quadra de tênis, com loja ali autônoma, onde a pessoa vai poder se hospedar numa experiência onde a gente mistura arte, arquitetura e design. Então... É linda, tá? Pode entrar na rede social. Não, eu tô vendo aqui. Você tá vendo? É minimalista, o negócio. Minimalista. A gente brinca muito com arquitetura nórdica e japonesa ali, né? Bem minimalista. Muito legal. E cada cápsula vai ser desenhada por um arquiteto. Então, eu vou ter, por exemplo, uma cápsula floresta, que vai estar ali no meio, né, da mata, e ela vai ter algumas características de design internamente. Eu vou ter uma cápsula que vai ser totalmente offline, que não vai pegar celular, vai ser com fogo a lenha. Então, cada cápsula vai gerar uma experiência incrível ali para as pessoas. É um projeto que eu não conheço nenhuma referência ainda fora do país, e espero que dê certo. Muito bacana. O cara quiser fazer uma cápsula como se fosse um trailer, ele tem um Jeep, quer enfiar lá atrás, é possível ou não? Ainda nos tamanhos e dimensões que nós fazemos, não, porque aí você tem que fazer uma cápsula muito mais estruturada para o transporte mas essas 2 cápsulas que a gente tem, elas foram transportadas num caminhão e transportadas inteiras, né? Então a gente levou ela de caminhão inteira com guindaste, que ela vai lá e coloca dentro do terreno. Então ela é uma cápsula transportável. Pra você ter ideia, hoje a cápsula de Pedra Azul que está no Espírito Santo, o que eu tô dizendo é assim, tio, ela não vai ser tão simples quanto um trailer que você pluga, tá? Mas a cápsula de Pedra Azul agora, eu vou mover ela do terreno que tá atual, eu vou mover ela para outro terreno dentro do condomínio. Eu vou desparafusar a cápsula, eu vou registrar, eu vou documentar isso. Puta, que legal. A gente vai desparafusar a cápsula, em 2 dias eu quero plugar ela no outro terreno. Assim espero. Tem mobilidade É isso aí. O impacto que você enxerga no déficit habitacional, nos problemas de habitação que a gente tem, é só voltado para estilo ou tem uma função social maior? Como é que você enxerga isso? Nesse início de muito experimento e muito teste, né? Novamente, eu gosto de meter umas coisas assim mais difíceis, né? Então, vamos ajudar a democratizar o sistema financeiro. Aí e quando a gente fala de cápsula, hoje ela nasce, ela realmente está focada num público com poder aquisitivo maior, porque o custo investimento que a gente tem para fazer esse produto ele é muito maior. Então, imagina que a primeira cápsula, ela custou para a gente mais ou menos uns R$890 mil. Para eu transportar essa cápsula, eu levei 5 dias para tirar ela do galpão e levar ela para o terreno em Joaquim Egídio, 70 quilômetros, eu levei 5 dias. Já a segunda, ela já me custou já R$490 mil. E eu levei 2 dias para transportar 1.000 quilômetros. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a nossa experiência, a repetibilidade, ela vai fazer com que a gente consiga fazer uma redução de custo incremental para que a gente consiga atender
várias demandas e impactar a questão de moradia, o déficit habitacional que a gente tem de uma forma mais relevante, tá? Mas é um business que ele é muito diferente, para mim é surpreso, que é um negócio digital. Eu achei na Caps, vou fazer tudo muito rápido, mas o ciclo de projeto, de construção, desenvolvimento leva muito mais tempo para ser feito. Mas o impacto muito interessante é uma briga que eu estou comprando dentro da empresa e também com todo o time de arquitetura. Eles vão querer matar, mas vamos jogar aqui bastidores aqui, né? Legal demais. A gente estava discutindo um pouco sobre acessibilidade, sobre como a cápsula se torna acessível para portadores de deficiência. Então, a ideia inicial era, vamos fazer uma cápsula que é acessível, outra cápsula que não, porque quando você faz uma cápsula com acessibilidade, você tem que fazer o banheiro maior, e a gente está lidando com pouco espaço. E a gente bateu na mesa e falou o seguinte, não, nós não queremos uma cápsula que seja acessível, mas não acessível, porque uma pessoa que é portadora de deficiência, e eu peço até desculpas porque eu vou aprender mais, eu preciso me expor mais, entender mais as dores, mas com o meu pouco de conhecimento aqui, ninguém escolhe, né, vou ser, ou, não, eu vou ter ali um parente que ele não vai, só vou ter parentes que não existe isso. Não tem como. Então, quanto será que essas pessoas sofreram ao longo da vida por talvez não conseguirem acessar alguns lugares, para estar presente em alguns lugares? É isso aí. Então foi uma coisa que agora a gente brigou, e legal que o escritório de arquitetura, o time de design, todo mundo comprou a ideia. Todos os nossos produtos serão acessíveis, terão acessibilidade embutido nele. Então, a gente tem uma bancada de cozinha que ele levanta de altura, de forma automática, que ele reduz de altura, cooktop, banheiro, mas isso daqui talvez não seria tão necessário para uma pessoa que não é portadora de deficiência, e o percentual é muito pequeno. Beleza, mas eu acho que a gente tem que pagar essa conta, sacou? Legal. Eu acho que é um pouco desse give back que a gente tem que fazer para o mundo e para o mercado. E o mais impressionante, a gente que consegue caminhar normalmente, a gente não tem ideia o quão difícil é, Zucchi. Lógico. Você vai na Faria Lima, por exemplo, você está no Centro Financeiro do Brasil, na Faria Lima, você vai tomar um café do outro lado da rua. Você é um cadeirante, é um inferno. Exatamente. Não tem como, você vai cair na rua, vai ser atropelado, é uma pica. Você imagina no interior, ou em lugares onde... Então, é o que você falou, as pessoas que não são deficientes, elas precisam tomar essa consciência, essa dor, entre aspas, de fazer um negócio mais democrático. Agora, tem um ponto que você comentou... rapidinho, só um ponto, Chico. Assim, e a principal briga tinha o seguinte, cara, isso aqui vai custar muito mais caro, vai custar muito mais caro. Sabe o que eu tô constatando? Não fechei as planilhas, mas sabe o que eu tô constatando? Cara, não tá custando mais caro. Legal. Entendeu? E não tá prejudicando a experiência de outras, ou da arquitetura e tudo mais. É só uma questão de você comprar a briga. A principal barreira tá na mente das pessoas. Entendeu? De falar, não dá, e não dá, e não dá. E, cara, dá e não tá custando mais caro. Então, acho que é uma briga boa. Desculpa aí. Adorei. Esse ponto que você falou de custar mais caro, aproveitando esse gancho, de 5, até um pouco antes da pandemia, de 10 anos, mais 5 para cá, o supply chain ele foi muito afetado. Onde você consegue ter acesso a produtos, etc. e tal. O preço de custo para você construir uma casa de 10 anos para cá explodiu. Material, né? Acessível ou não. Explodiu. Como é que você consegue absorver esse aumento de custo, repassar isso para o consumidor final? Você enxerga que está acomodando esse aumento, ou você acha que é para cima para sempre? Como é que você enxerga essa questão de custo? A gente não está acomodando, infelizmente, não tem como acomodar. Isso impacta. Eu acho que isso faz com que a gente precise ser mais criativo. Então, a gente usar a criatividade para isso. Se a gente pensar, por exemplo, o Espírito Santo teve uma época, e eu acho que São Paulo também, que teve uma escassez de água muito grande. Isso impactou na questão de energia e questão de utilização de água. Então, assim, nos momentos de maior escassez, ou onde
algo tá acabando é quando a gente consegue começar a usar a criatividade, né? É aquilo de colocar a garrafa, não sei se funciona, mas colocar a garrafa PET no vaso para consumir menos. No banheiro tinha um piso que você tomava banho, aí pegava aquela água, utilizava para outras coisas e tudo mais. Então, o que eu vejo que a gente precisa e a gente procura fazer na cápsula é resolver essas coisas com engenharia para que torne mais barato e reduza esse impacto. Mas, infelizmente, a inflação ela vai pressionando de tudo quanto é jeito, mas é como a gente aproveita melhor os recursos. Por exemplo, quando eu produzo uma cápsula, como é uma cápsula produzida toda off-site, ou seja, uma cápsula que é produzida num galpão, eu não sou tão impactado pelas questões climáticas quanto quem está fazendo uma obra ao céu aberto. Boa. Quando eu levo a cápsula com as paredes já todas cortadas, aonde vai vir, onde vai passar o cabo, onde vai vir ali o conduíte, onde eu estou otimizando o tempo e eu não estou desperdiçando tanto material. Quando, ao invés de eu construir uma casa, levar 1 ano e meio, 2 anos para construir uma casa, eu entrego uma casa em 3 meses, quanto custa do meu tempo naquele ali 1 ano e poucos mais para isso. Então você está otimizando o custo de outras formas, de outras maneiras. É isso que a gente procura fazer. Muito bom. E o mercado imobiliário, tio, ele é cíclico, né? A gente conhece muito bem o seu Eli Horn, né? Então, assim, fique tranquilo que pode vir juros altos, pode vir inflação, mas sempre as pessoas precisam morar no lugar. Uma coisa básica. É uma coisa básica e depois esse mercado muda. Ô tio, eu sei que você tem mais perguntas, desculpa interrompê-lo, mas é o seguinte, nós temos o After Talks, e o que acontece com o After Talks? A turma quer muito participar também, e a gente tem uma porrada de pergunta. Então, a sua pergunta fantástica, você que está assistindo a gente, depois aqui do papo, entra no After Talks, e aí você vai conseguir através da EQI, tem o QR Code lá. Lá, meu amigo, o nosso convidado sai suado aqui. O tio, ele espanca com boas perguntas e aperta e você vai deixar essa sua pergunta para o nosso After Talks, se você me permitir. Bora. Pode ser? Claro. Então, demais. Bora. Daqui a pouco o After Talks aqui. A nossa última pergunta, que é uma tradição aqui no Futurum Talks, é fazer uma viagem pela tua vida, cara. Chama De Volta para o Futurum. Me conta uma coisa, se você pudesse realmente voltar no tempo, olhar para aquele rapaz que viajou o Brasil inteiro e tomou tanta porrada, trabalhou com o pai, suou, brigou, foi montar suas coisas. O que você diria para aquele pequeno Diogo lá de... Pequeno Diogo, eu vou falar com 15 anos aí, De Volta para o Futuro para vocês. Cara, eu diria para esse Diogo... Poxa, é uma pergunta... Respira, cara. Respira, pode ter tempo, cara. Você pode se olhar, cara. Porque tem muitos arrependimentos, aprendizados. Sim. E... Joga no GPT. Joga... Põe na inteligência artificial. Quer que eu te ajude? Me ajuda aí. Você põe aí no chat GPT. Não, acho que tem uma coisa que eu acho... Respira, cara. Eu acho que tem se olhar mesmo. Eu acho que tem uma coisa que é contemplar e valorizar o vazio. Olá, calma aí, agora foi profundo. Contemplar e valorizar o vazio. Porque se você imaginar as coisas mais incríveis... Eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou uma pessoa muito ocupada, né? Com poucas horas disponíveis, assim. E imagino que todos, né, fazedores, todos vocês, né? Todos nós somos assim, né? E entender que as coisas incríveis, elas nascem de um papel em branco. Você não consegue, um grande artista não cria uma arte genial através de algo que já está feito, né? Ele pode utilizar através do pensamento, um modelo, ou uma ideia e tudo mais, mas a tela em branco é algo muito importante. E o vazio, ele é muito importante. E às vezes a gente fica preocupado em ocupar o tempo, né? A gente está todo momento com a agenda ocupada, né? Como que eu otimizo o meu tempo, como que eu faço? E eu olho para mim hoje e vejo que talvez eu não fui um cara que eu olhei muito para esse vazio e procurei valorizar muito isso, e é algo que eu quero fazer mais e tenho me esforçado em fazer isso mais, de ter espaços no vazio para conversar com pessoas totalmente diferentes, e isso vai me ajudando a criar uma nova tela de pintura para o futuro. Bonito demais. Maravilhoso. Posso complementar o que você falou? Por favor, tio. Eu sempre digo que a personalidade das pessoas é construída no silêncio.
Então, às vezes eu tenho um casamento que é quebra-pau todo dia, tem um apartamento que nós temos aqui na Tucumã, eu vou lá, passo uma semana isolado. Primeiro que eu não aguento mais a minha mulher, e segundo que eu gosto, às vezes, de ficar na varanda, olhando o vazio e raciocinando, que vem um monte de coisa. É importante, o encontro da gente mesmo vem no silêncio. Pô. E o crescimento dos jovens, da personalidade, é maravilhoso. Você falou do vazio, é muito importante. Olha, Você não pode ter cabeça vazia, que nem o Zuc, que às vezes ele dá umas piradas. nossa, mas e vai pra lugares inimagináveis. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero ir pra Capsu, pegar a casa lá e ficar olhando as cores diferentes dos verdes que tem da grama, da planta. Olha só, e hein? tentar nesse vazio É isso aí. se redescobrir, se revisitar, porque a gente acaba se perdendo com tantas informações que a gente tem aqui. Cara, obrigado Fantástico. pelo papo. Obrigado, Lindo obrigado demais, vocês. tá? Tamo junto, Tamo tá bom? juntasso, irmão. Adorei Valeu. o papo, porra. Valeu, Esse tio Rico. mais vezes. Beijo grande, Futurum Talks, mas entra no After Talks, você vai ver. Vai ter perguntas aí que a gente faz o convidado abrir o coração e a gente vai falar muito de tecnologia e inteligência artificial. Semana que vem, tio, estaremos sempre juntos aqui no Futurum Talks.